Som. A. E. 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 Som. Som. E. 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 Oi. Som. A. E. 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 Dois. A. E. 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 Som. E. 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 Quantas pessoas estão?
e, 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 e.
algumas coisas eu vou falar no microfone. Estou gravando esse aula, eles não estão aparecendo, não, pode ficar tranquilo. Eu virei a câmera mais para poder pegar ali o PowerPoint ali. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, perguntar. Essas primeiras aulas, falo que infelizmente, porque ninguém gosta da teoria. E a teoria realmente é um saco. Você ouvir a pessoa falando mais que 30 minutos, até o cérebro nem consegue se concentrar. Então, por isso que nossas aulas vão ser bem dinâmicas e de 1 hora. É pouco tempo, tá? Mas não adianta falar muito tempo também, que a gente não consegue captar as informações, ainda mais nós vamos lidar com uma coisa que não é do nosso dia a dia. Então, aí nós vamos ter aí 1 hora. As duas primeiras aulas, né? Agora os computadores estão aí, as duas primeiras aulas, elas são mais teóricas. Nós temos que, porque você vê quando você vai tirar a carteira, você tem a aula teórica, tem a aula prática. Mesmo que lá na frente, eu nem lembro, placa com fundo vermelho, a outra com fundo amarelo, eu nem lembro mais disso. Mas eu passei por essa aula teórica, por isso que eu peguei a carteira de habilitação. Então, no final do curso, quando vocês tiverem certificado que vocês concluíram o curso com tanto por cento de aproveitamento das aulas básicas, alguns termos que hoje talvez vocês não vão saber, lá no final vocês vão saber. Então, ó, eu já ouvi. Por isso que vocês receberam o certificado aí. Imagina, vocês recebem o certificado, aí alguém chega para vocês e pergunta: o que é hard disk? Eu não sei, eu nunca ouvi falar. Mas você não fez o curso básico? Então, o curso básico, pelo menos saber o que significa um caractere, você vai saber. O que significa um byte, vai saber. E aí, para nós iniciarmos esse curso, eu já vou começar passando para vocês uma prova. Então, assim, uma prova em que você vai responder aqui, ó, sim ou não. Sim ou não? É simples. É porque, na verdade, essa prova eu vou passar ela agora, antes da gente começar a conversar ali sobre o curso, eu vou passar ela agora para vocês. Depois, lá no final do curso, eu passo ela de novo. Isso aqui é para me testar, na verdade, o conhecimento de vocês, o que vocês já ouviram falar, o que vocês não ouviram, e para também despertar a curiosidade. Porque se vocês responderem para mim tudo sim aqui, aí eu vou falar, não, então é vocês que vão ter que dar, vocês que vão ter que ser instrutor aqui. Tá? Se vocês responder que tudo não, para mim é melhor ainda. Aí, não, eu digo assim, né, no ponto de vista que aí vocês vão, tá bom, eu tenho que saber o que é isso. Tem muita coisa aqui, aí a gente vai ficar, são 42 itens aqui, que você sim ou não, não precisa de, assim, mais ou menos é não. Tá? Aí você já pode colocar aqui não. Não, eu sei. Então, sim. Tá? Se você responder tudo sim, aí não faz sentido, né, eu estar aqui. No final, a gente testar aí, ver como é que foi o desempenho de vocês através das respostas anteriores e as posteriores. Sim ou não, hein? Às vezes, se colocar assim aí, eu posso pedir para explique.
Não, passa aqui só. Dá uma passadinha. Não, aí eu vou ficar tranquilo. Se você vai fazer questão, seria muito normal de eu estar conversando com um menino de 20 anos. Se você perguntar se tem para ele também, gigabyte, não. Gigabyte, não, hein? Nossa, veio aqui, é porque você já ouviu falar. Já ouviu que o seu celular vai ser 28 GB. Você não sabe o que é. Então, aí nós vamos aprender aqui o porquê disso. O que é igual a história de história da escola, né? Você tem que entender. É, eu ouvi ainda. Aqui lá do celular, porque é facilidade. É só ficar ali o dedinho, rolando. Celular, uma atividade de cidade, fica 90, fica 100%. 90% de atividade, né? E a atividade que você está cansando. Coisa que te prende, né? Pode ser bom você sempre estar fazendo, se organizando, sempre passa a ser algo mais normal. Você tem que ficar muito tempo dentro. Você pede qualquer coisa. Você aí faz o seu. Né? Hoje, com até tem isso. Mas eu
Gente, esse é o presidente da Câmara, ele conhece ele, ele apoia, né? Mas eu fiz questão dele, porque eu início. Eu tirei um dia. Acabou? Tem um sim aqui. Não ia. Ó, depois, gente, eu vou só fazer uma análise ali, mas é porque, igual, me colocou sim algumas respostas. Mesmo que você já saiba o que é um teclado, a gente vai falar de novo aqui do teclado, que é do básico. Então, quando eu falo informática básica, eu tenho que pelo menos chegar no final do curso e falar, eu falei pelo menos do primeiro computador que existiu, como que existiu o primeiro computador. Então, às vezes, alguma coisa que você já sabe, você vai ter que ouvir de novo. Você sabe o que é teclado, você vai ter que ouvir de novo o que é teclado. A gente fazer de forma bem, bem tranquila. Bom, quem não me conhece, eu sou Alexandre. Então, informática para todos, né? Esse projeto aí, informática para todos, de inclusão digital. Eu tenho uma experiência já na área de informática há anos, alguns anos já. Eu coloquei a data, senão você acha muito velho, né? Mas eu sou um dos primeiros que dava 17 anos, eu já dava aula de informática de futebol. Em 1900 e bolinha. Já dava aula de informática. Sou técnico de informática e tecnólogo, tecnologia de marketing. E aí, por que aprender informática? Porque às vezes a gente fica perguntando, por que aprender informática? Tudo que eu faço é no celular. Hoje o celular tem mais facilidade, está na mão. Realmente, hoje os computadores, às vezes, você chega na casa da pessoa, está até encostado no computador. Todo mundo quer celular. Porque o celular, dependendo do celular, você edita, faz tudo ali no celular, digita texto, faz um monte de coisa. Mas ainda o mercado de trabalho ainda exige. Uma das primeiras coisas quando você vai disputar uma vaga de emprego, ou quando você abre uma empresa, ou quando você quer fazer um trabalho mais eficiente, você precisa de ainda recorrer ao computador. Então, eu coloquei 5 itens ali que justifica você ter um curso básico de informática. O primeiro é que muitas empresas usam o computador, né? Eles dão algumas operações para cada dia pessoas na área. Aí esse dia o contador me ligou, disse, arruma uma menina para trabalhar para mim. Qual que era o requisito principal? Mexer no computador. Tem ali a sociedade São Vicente de Paulo também, você mexe no computador. E elas não mexem no computador, você não tem o conhecimento, então também, né? Então, é uma prova de que o computador ainda é necessário que você tenha aí o conhecimento. E também alguns concursos públicos, né?
sabe que se estudou para o concurso, exige e cai matérias sobre informática, né? Hoje, qualquer concurso aí da prefeitura, cai essas matérias aí também, né? Seja nível médio, nível superior, que seja. Saber a linguagem técnica, saber o que significa várias palavras, torna suas operações mais eficientes. Às vezes eu converso com as pessoas, aí eu começo a falar software, hardware, dispositivo saída, dispositivo entrada, memória RAM, memória ROM, né? Memória interna, memória externa, bit, byte, gigabyte, megabyte, né? Gigabyte, megabyte, as pessoas ficam meio assustadas. Meu Deus, o que é isso? Está me xingando? Então é importante também, nós vamos conhecer alguns termos, e pelo menos quando você deparar com essas linguagens, você não vai assustar, seja em prova, seja em que for. Né? Aprimorar a sabedoria, né? Crescer seu conhecimento de informática é essencial, se aprimorar também. Quarto é a segurança. Saber os padrões de segurança evita invasões e surpresas desagradáveis. Às vezes você tem no seu computador lá o banco, às vezes você recebe um e-mail com um vírus, você às vezes está mesmo navegando na rede social, e aí você tem o conhecimento que pode ter ali uma invasão através das redes sociais, as armadilhas, nós vamos falar sobre isso também, sobre vírus, sobre iscas que eles colocam no seu computador para poder capturar suas informações. Poder de compra, saber indicar o melhor equipamento dentro das configurações apresentadas. Quando você sabe o básico da informação, você consegue indicar e sabe adquirir também hoje um computador mais eficiente. Então tem muitas pessoas que me ligam e falam, qual é o computador que eu vou comprar? Eu vou comprar Samsung, eu vou comprar o Acer, eu vou comprar, qual que eu vou comprar? Eu preciso de um computador para fazer isso. Então, você sabendo a história da informática, você consegue também indicar um computador, né, ideal aí, ou não ser enganado e comprar aí também gato por lebre, consegue também ter a sabedoria para adquirir aí um computador, você sabendo aí da história do computador. Então, hoje é a primeira aula teórica que nós vamos ver de forma bem tranquila e sem entrar muito em detalhes. Agora a gente tenta escapar dos detalhes, mas nós vamos ver dispositivos de entrada e saída, monitores e impressoras, computadores, a gente vai ter um breve relato, a briga da Intel e da AMD, unidade de medidas e unidade de armazenamento. Tá? Hoje eu vou falar na cabeça de vocês aqui alguns minutos e se vocês não entenderem, não tem problema não, tá? Mas mais para frente as coisas vão esclarecendo. Bom, então a gente vai começar falando dos dispositivos de entrada e saída. Sempre que alguém te perguntar assim, o que é dispositivo de entrada? O que é dispositivo de saída? Dispositivos de entradas que são ligados no seu computador, que nós vamos chamar agora da parte física do computador, toda a parte física do computador é chamada de hardware. Talvez a pergunta aí em cima na prova, você já ouviu falar no que é hardware? Hard é duro, ware equipamento. Então, hardware é a parte física do computador. Tudo que for componente do computador e for físico, você conseguir tocar, é chamado de hardware. Tá? Hard é uma palavra em inglês que é duro, físico. Então, hardware é a parte física do computador. E nós vamos falar da parte física. Software, mais para frente que a gente vai falar, que é a parte suave do computador que você não consegue tocar. Então, existe software e existe hardware. Tá? Nós vamos falar agora do hardware. Qual hardware? Os dispositivos que são de entrada e dispositivos que são de saída. O que significa ser um dispositivo de entrada e de saída? Quando você pega o computador e digita no computador, no teclado, o computador vai lá e pega uma foto que está aí dentro e mostra para mim no monitor. Você está digitando esse comando no dispositivo de entrada
No meio do computador, existe um dispositivo chamado CPU. Esse CPU, a gente chama de unidade de processamento central. É de trás para frente, porque é em inglês. Central Processing Unit, né? Unidade de processamento central. É onde que é processado todas as informações. Por que eu estou falando isso? Porque mais para frente vocês vão ver que isso tem uma importância. Ali é o cara que está controlando o trânsito. Você pediu lá para o computador, digitou lá. A foto. O cara ali no meio, ó, que chama CPU, ele está ok, vou lá buscar a foto. Ele vai lá, busca a foto, no estoque, e pega a foto, tá aí para você. E joga onde? No dispositivo de saída. Qual dispositivo de saída é esse? Aí nós temos vários dispositivos de saída. O monitor, por exemplo, né, que é a tela, é um dispositivo de saída. A impressora é um dispositivo de saída. O teclado e o mouse é um dispositivo de entrada. Então é onde você pede para o computador as informações. O computador busca lá no estoque, a setinha buscando aqui no estoque, aqui embaixo, e joga um dispositivo de saída. Esse dispositivo de saída vai ser na impressora ou no monitor. Você vê como é que é um processo? Ó, parece que é demorado, né? Ó, vai lá, eu quero uma foto. Aí você deu o comando. Aí o cara que está lá no meio, ele fala assim, beleza, você quer uma foto de quem? Ah, entendi. Foto do seu avô, né, quando era criança. Tá, eu estou indo lá agora porque está guardado aqui. Ele vai lá no estoque, procura isso em meio de milhões de fotos lá e pega, achei. E coloca para você no dispositivo de saída. Então, parece, para o nosso raciocínio, isso é muito lento, né? Mas ele faz isso com uma velocidade bem superior do que a gente está falando aqui. Então, ali só para ter um exemplo, tá indo, né? Monitor, impressora, ali do lado, mouse, teclado, um computador bem antigo que eu coloquei. Um alto-falante. Aqui tem essas 3 setas aqui, está mostrando que dentro dele tem ali os outros dispositivos, que eu não vou entrar em questão agora, mas aqui está falando, ó, CPU, tá vendo? CPU. É isso aqui, ó. É a central de processamento de informação. Então, o teclado está ligado aqui, monitor ligado aqui, alto-falante ligado, impressora ligada aqui também. Quando você pediu para buscar a foto, esse aqui jogou a foto aqui ou aqui na impressora. É no dispositivo de saída. Tá? Então, os dispositivos estão todos ligados a essa central. Aí nós temos um desenho mais técnico ainda que mostra a CPU, que a partir de agora, você já sabe que a CPU é o cérebro do computador, ok? Então, a partir de agora, vai, esse é o cérebro. O computador é isso daí. É ele que vai processar todas as informações. Então, quando nós falamos para o computador, digitar aqui no teclado, busca a foto, ele não entende nossa língua. O computador só entende 010101. Chama códigos binários. Ele não entende, não adianta você falar para ele. Ele precisa de um tradutor. Quem que vai traduzir? É a unidade central de processamento. Essa unidade central de processamento, o cérebro, ela que vai traduzir tudo o que você está pedindo. Opa, pedindo é a foto. Eu já sei onde está essa foto. Ele vai lá e busca essa foto e joga ela aqui. Ó. Não tem a seta. Ele busca no estoque, que é lá na memória, pegando essa informação e jogou aqui em um dos dispositivos de saída. Então, só para vocês entenderem o papel importante do cérebro, entendeu? Legal? Ó, o cérebro é muito importante, tá? O CPU ali
que é a unidade de processamento central, que é o cérebro do computador, é a parte muito importante para o processamento. E nós falamos aqui do hardware, ainda continuando falando do hardware, e agora eu posso falar com vocês hardware. Né? Lá no começo do curso eu não podia falar hardware, agora eu posso falar. O que é um hardware? É uma parte dura do computador, uma parte física. O monitor é uma parte dura, a gente consegue tocar. Então, o monitor é um hardware. Então, a gente vai falar agora do monitor, que é um hardware. Monitor e quais são os tipos de monitores que tem. Um desenho aí de vários tipos de monitor. Alguns lá do começo era só black and white, só preto e branco, né? Fazia uma cor. Outros só faziam uma cor. Quando faz duas cores, ele é preto e branco que a gente chama, né? Mas tem um que só faz uma cor, que aí é monocromático. Então, os monitores eram monocromáticos, agora black and white e agora coloridos. E aí a gente não vê mais. Eu tenho um monitor preto e branco lá em casa ainda, mas hoje você não vê mais monitores preto e brancos. Você vai ver monitores coloridos. E aí, ao monitor, esse mais gordinho aqui, ó, que a gente. Difícil de ver, mas tem alguns lugares ainda que usa esse gordinho ali ainda. Né? Ele ainda dá para usar. Mas hoje o pessoal está jogando fora mesmo. E aí vem uma história aí dos monitores. Né? Lá, o monitor, aí veio o CRT, depois veio o LCD, depois veio o plasma, depois veio o monitor táctil, depois veio o de LED, depois veio o de OLED. Então, esses são os tipos de monitores que a gente tem. Hoje, o mais comum de nós termos em casa é esse aqui, ó, o LED. Né? E esse que está entrando no mercado agora também. Então, quando você for comprar uma televisão hoje já tem OLED, que é LED, aí para frente, né? Mas ainda a gente consegue ver alguns televisores ainda de LED, né? A gente tem em casa ainda de LED, mas já está ficando para trás, está ficando uns monitores mais finos. Por que é importante se saber disso? Você pega, por exemplo, esse monitor aqui de LCD. Meu monitor de LCD estragou, minha televisão de LCD estragou. Não compensa nem consertar mais. Não tem nem possível. Mas se você pega uma de LED ali, às vezes dá para consertar ainda. Ainda dá para consertar, porque ela queima luzes, ela é de luzes, ela não é de projeção, ela é de luzes. Então ainda você consegue trocar a lâmpada dela e consertar essa de LED ainda. Mas eu acho que televisão de LED você já não consegue mais comprar televisão de LED, não. Tá? Ainda continuando falando do hardware, que é um outro dispositivo de saída, é a impressora. Alguém já viu dessa impressora? Já viu dessa impressora aí alguém? Viu, Garnet? Essa impressora? Não? É porque vocês são muito novos. Só, só eu estou idoso aqui, que eu já não sei mais dessa impressora. Essa impressora aí é uma impressora matricial, tá? Uma impressora ainda que a gente chama de impressora de agulha. Essa impressora, ela imprime uma cabeça de agulha que vai fazendo os buraquinhos na folha, na impressora matricial. E aí, né, a primeira impressora, em 1938, foi criada aí a primeira impressora, criada pelo Chester, e porém era muito lenta, podendo levar horas para reproduzir uma página. Em 1953 foi criada a primeira impressora de alta velocidade. E só em 53 eles foram, né, inventar uma outra impressora, né, e ela foi utilizada junto com o primeiro computador comercial da história. Tem até uma propaganda, né, da impressora, uma nova impressão, e mostrando ali, é uma fortuna também, né? Isso aí
E aí, me, não me deixem sozinho nessa, não. Alguém já usou uma dessa aí, não? Já, Gani? Você já nunca usou, não, né? É, pagando de jovem, né? Pagando de jovem. É, pois é, essa aí era a impressora da época, né? Se você quiser. Essa aí era impressora e computador da época. Colocar uma e colocar lá papel e sentar o dedo lá, não saía nada, não. Hoje as impressoras, elas avançaram muito, né? Eu coloquei uma impressora bem mais comum aí de se ver, que é essa impressora. A impressora é de entrada e saída, porque na verdade é o scanner que é de entrada, né? Essa aí mesmo, ela pode ser um dispositivo de entrada, porque ela tem a parte que você coloca um papel aqui, ó. Você coloca o papel ali em cima e tira o xerox, né? Aquela foto que está ali dentro, ela entra para dentro do computador. Então é exatamente, cara. Ela é dispositivo de entrada e de saída. Algumas são só de saída, né? Que é no caso essa daqui, ó, é só um dispositivo de saída. Um hardware que é um dispositivo de saída. Mas importante essa observação aí, realmente. Algumas impressoras que a gente chama de multifuncional, que é o caso dessa aqui, ó. Essa impressora é multifuncional. Por que ela é multifuncional? Exatamente porque ela tem multifunções. Ela escaneia, imprime, ela faz cópia, ela fica independente do computador para tirar xerox, tá? E aí, por que é importante a gente falar disso? Porque quando você for comprar uma impressora, você já tem o conhecimento básico. Né? Eu quero uma impressora. Todo mundo precisa de uma impressora em casa. Essa impressora seria uma boa opção. É uma impressora que você imprime até diretamente no seu celular para ela. Tem a necessidade de um cabo. Pode mandar do seu celular para ela. Pode mandar diretamente do computador para ela sem a necessidade de um cabo também. E é uma impressora que é isso. Antigamente a gente tinha muito problema para trocar tinta. Cartucho. A gente comprava um cartucho muito caro. E aí, às vezes, recarregava o cartucho. Tem essa opção ainda, tá, gente? Quando você for comprar uma impressora, você tem que observar isso. Eu não quero uma impressora jato de tinta que eu tenha que colocar o cartucho. Porque o cartucho queima. Eles vendem ainda, tá? Ela custa aí média de 100 a 400 reais. Essa custa a partir de 800 reais. Mas qual é a vantagem dessa? E aqui, ó, a tinta vai acabando, aí você compra 1 litro de tinta e vai só colocando ali. Você não tem o cartucho. Né? É o que a gente chama de book. As impressoras aí de book. Você coloca, né, um tanque de tinta. Se você, eu quero uma impressora com tanque de tinta. É mais econômica e melhor. Tá? Porque aí você tem uma economia. Você compra um litro de tinta. É uma impressora melhor para você adquirir. Essa outra impressora, ela é uma impressora que ela imprime de uma forma diferente. Essa impressora, ela faz etiqueta, ela para fazer etiqueta, e ela tem um outro processo de impressão, é um rolo. Então, quem quer fazer bastante etiqueta, compra essa impressora térmica. Ela é térmica, ela esquenta para poder fazer essa etiqueta. Vários tipos de impressora. E aí nós temos ali aquela primeira, que ela é fax, e é telefone, e é impressora. Hoje já não se usa mais, não se vende mais. Quem tem jogou fora, não usa mais, porque ninguém usa fax mais, né? Telefone fixo também as pessoas não usam, né? Mas ela era muito cara na época. A segunda impressora ali é uma impressora de cartucho. Ela é tinta também, faz colorido, mas é uma impressora de cartucho. E as demais também, impressoras de cartucho,
A última lá é multifuncional. A gente tem a primeira da fila de baixo ali, que é uma matricial, que é uma impressora de fita e de agulha. E temos as outras ali, que são impressoras Xerox. E a última, aqui da fileira do meio, é uma impressora a laser. Essa impressora laser, ela imprime com pozinho. Aí ela faz a impressão com pó. Aí essa impressora é uma impressora também, tem um baixo custo de impressão, tá? Então você compra ali um toner de tinta, que é uns pozinhos dentro do toner, e imprime até 3.000 folhas. Tá? Imprime até 3.000 folhas, só imprime preto. Mas tem hoje a impressora laser que faz colorido também, tá? É um alto nível de qualidade de impressão. Embaixo nós temos outros modelos de impressoras que são também impressoras a tinta. É jato de tinta que a gente fala, que joga a tinta no papel. E eu lembro que quando eu trouxe aqui em Rio Doce, estava dando um curso aqui de futuro e tecnologia, aqui em Rio Doce, muitos anos atrás aqui, a Guarda Mirim até, era o Proença, que era ainda daqui, eu não sei se alguém lembra do Proença, ele era ainda. E eu falei dessa impressora aqui. Aí eles até riram, cara, que isso? Vai ter uma impressora dessa. Impressora que sua xícara quebrou lá, quebrou só um pedacinho da xícara, você vai lá e imprime o pedacinho da xícara para você colar. Eu quero imprimir lá meu tênis. Também. O que você quiser imprimir, essa impressora é impressão 3D. Eu falei há 20 anos atrás, vai ter, tá profetizando, vai ter uma impressora que ela imprime, é impossível de adquirir. Hoje você consegue adquirir essa impressora aí, uma bagatela de R$ 5.000, de 5 a 10 mil você consegue comprar uma impressora dessa. Impressora que imprime em 3D. E tem muita gente que trabalha só com isso. Às vezes tem uma peça rara que o cara não está encontrando, um parafuso lá que ele não está encontrando, ele vai e faz ali, imprime, né? É claro que não é de metal o parafuso, não, mas é um material bem resistente, mas imprime. Ele faz vários objetos tridimensionais e tem gente que tem na casa deles umas 4 impressoras dessas e trabalha só com isso. E ganha muito dinheiro fazendo isso. Olha, eu quero essa peça aí, você faz? Faço. E essas são as impressoras 3D. Os computadores. Agora a gente entra na era dos computadores. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo? Posso continuar? Só para. Isso aí. Até aqui deu para entender direitinho, né? Bom, os computadores. Antigamente, os computadores eram computadores assim que também na casa a gente não conseguia ter computadores para casa. Era mais de empresas e eram difíceis da gente adquirir esses computadores. Esse é um computador. Um primeiro computador quase do tamanho dessa sala. O ENIAC era chamado esse computador. E ele pesava mais de 30 toneladas. Ocupava 180 metros quadrados e tinha 18 mil válvulas, tipo uma lâmpada que aquecia como um forno. Então esquentava demais. Os computadores antigos eles esquentavam muito. Então, assim, para fazer uma simples conta de matemática, ele fazia um barulho de fábrica e piscava com uma árvore de nada. A capacidade dele, para você ver que isso vai ser muito importante para a gente entender a evolução hoje. Ele conseguia fazer 5.000 somas por segundo. Olha que beleza. Uma maravilha. 5.000 somas em um segundo. Uma maravilha. O que era impressionante para a época. Mas hoje, até uma calculadora de bolso faz isso em um piscar de olhos.
Então o computador fazia 5.000 somas por segundo que a calculadora hoje faz com tranquilidade. Aí ele fazia menos. Então quem usava? Né? Os programadores, eram mulheres conhecidas como computadores humanos. Elas ligavam o cabo e viravam o botão para dar o comando ao ENIAC, que é o computador. Então, assim, se o ENIAC fosse uma pessoa, um avô, né? Nossa, o ENIAC era tipo um avô gigante dos computadores atuais. Um avô gigante. Se o ENIAC fosse uma pessoa, ele diria o seguinte: no meu tempo, abrir um programa precisava de 10 pessoas e muito café, né, para abrir um programa. Então, mas era uma grande, uma evolução, né? Nossa, o computador, maravilha. E aí, quais são os tipos de computador que a gente tem? Como que surgiu os primeiros computadores? Primeiro, você falar de informática. Gente, é coisa que passa na nossa cabeça. Eu não quero saber o significado de informática. E a gente vai vasculhando, tem muita coisa que a gente vai descobrindo, né? Quando o cara fala assim, ó, tá, não faz um negócio nas coxas, não. Eu nunca parei para entender que era porque os escravos faziam uma telha nas coxas, né? Antigamente, na época da escravidão, fazia telha nas coxas dos escravos. Comum, para aquelas telhas coloniais. Então, algumas telhas saíam boas, outras saíam ruins. Então, por isso que eles falam assim, ó, não faz o trem nas coxas, não. Então, tem muita coisa que a gente vai percebendo o porquê. Então, por que informática? Informática, matemática com informação. Fez a junção. Então, informática é informação com matemática. E por que matemática? Porque surgiu dos primeiros ali o abaco. E isso, exatamente. Hoje ainda no Japão se faz cálculo com aquilo ali. Né? Coloca os negócios para baixo, para cima e tal. A soma é essa. Ainda se faz assim, ainda usa ainda no Japão esse abaco, né? Lá, 1.000 vezes estão divididas. Faz uma precisão muito grande. Então, a partir do abaco, eles começaram a fazer aí, em 1642, 1837, 1946, até vir aí a grande evolução, que fazia 5.000 operações por segundo. Maravilha! Depois, 1959, a IBM, uma das maiores indústrias aí de computador. Depois veio em 1975 e aí vem a Macintosh em 1984 fazendo computador. Quando a gente fala da Mac, é importante a gente lembrar. O que vocês lembram aí de alguma coisa do Mac? Lembra? Lembra, Carlinhos, alguma coisa do Mac? Não? McDonald's? Pode ser. Eu também gosto do McDonald's. Mas é o que eles falam aqui né, hoje o iPhone tem a maçãzinha, é o Mac. Né? É o iPhone da Mac, Macintosh, né? Hoje os computadores, por exemplo, você fala, ó, eu tenho um computador que é um Mac. Ainda tem os computadores Mac, só que os computadores Mac, eles, eles não são mais, eles não são tão popular como esses que a gente usa. Não são computadores, não são PCs, né? Computadores pessoal. Eles não são personal computer. Eles são mais caros. Então, é igual, né? O celular, iPhone tem uma superioridade, né, do que os outros. E aí, esse Macintosh também ele não ficou popular. O que ficou popular foram os outros computadores. Os computadores, né, os personals PC, os personals computers, computadores pessoais que você começou a comprar, levar para casa, e eles eram bem mais fáceis de adquirir. Como, por exemplo, esse daí. Né? Eu vejo um desses aí, que vocês provavelmente nunca devem ter visto, mas foi aonde eu aprendi a mexer com informática, foi em exatamente um desse. Eu cheguei a dar aula em um computador desse.
Ele era preto e branco? Não, ele era monocromático. Ele só tinha uma cor, só verde. Tudo que você via na tela dele era verde. E nem tem mouse, porque tudo que você tinha que fazer era... Você quer que ele te dê as horas? Digitar. Me dê as horas. Me dá a data. Isso, daqui. Não tinha negócio de mouse, igual tem hoje não. Um clique, dois cliques. Tá? Então, esse aí é um dos primeiros computadores que lançou, tá? É o chamado XT. Depois, aí, gente, eu já tô quase concluindo, tá? E a gente não adianta falar muito, que a cabeça não pega muita coisa, não. Mas, mas nós vamos entrar agora exatamente na evolução dos computadores. E aí começou a evolução do computador. Do XT, a Intel chegou e falou: agora vocês têm que ir lá em Belo Horizonte conhecer. E a gente foi lá em Belo Horizonte conhecer esse computador, porque foi um grande lançamento. O que? Computador colorido? Monitor colorido? Né? Um Intel, olha lá, um Intel 286 é o nome desse computador. Intel 286, aí aquele 12 ali, gente, ó, 12 MHz. Vocês sabem o que significa aquele 12 MHz? Não. Vocês lembram que o primeiro computador que foi lançado, ele fazia quantas mil operações por segundo? Exemplo, que a calculadora faz mais do que isso, não? Lembra do primeiro? 5.000 operações por segundo. Não, ó, uau, 5.000 operações, né, por segundo. Esse, então, ele faz 12. O outro faz 5? Esse faz 12. Mas esse não faz 12 mil. Ele faz 12 milhões. Ele faz 12 milhões de operações por segundo. É importante, eu estou destacando isso. Isso vai influenciar na hora que você for comprar um computador. Na hora que você chegar em uma empresa, aí alguém virar para você, usa esse computador aí. Você vai falar assim, deixa eu ver quantas milhões de operações ele faz aqui por segundo. Compra esse computador, não compra aquele não. Quanto que o cérebro dele processa por segundo? Então isso aí influencia na hora de você comprar e na hora de você usar um computador. Então, é você que está lento? Não, é o computador que não está te dando a resposta. Então, esse aí, ó, 12 milhões de operações por segundo, que maravilha. E ainda ele vem com alguns acessórios MS-DOS 6.22. Isso aqui também, gente, nós vamos aprender durante o curso. O que é isso? O que é esse MS-DOS? Esse MS-DOS, porque tem muita gente que fala assim, eu sou o cara da informática. Aí eu pergunto, o que é um MS-DOS? Ele não sabe. Mexe com o Windows, a gente já viu falar, Windows a gente já viu falar, mas não sabe o que é um MS-DOS. É importante você saber o que é um MS-DOS, embora você não vai usar, mas você sabe o que é isso. Então esse foi o 286 com 12 MHz de velocidade. E aí, depois do 286, a Intel continuou evoluindo. E o que ela fez agora? Lançou o... Está lá do lado? Está do lado, lá é o qual? Era o 286. Agora... Eu estou tampando, não dá para... Isso, 3. O outro era 286. Esse, então, é o 386. Esse é o 386. É um super processador. Né? Esse aí agora faz 30 MHz. Ele faz 30 milhões de operações por segundo. Mostra uma super evolução. Nossa, cara, mas ele é ótimo. É mais rápido que o 286. Porque o 286 fazia só 12 milhões. Esse aí faz 30 milhões de operações por segundo. Meu Deus, isso aí é uma grande máquina. E
E o que eu estou falando ali? Ó? Aquilo ali é a CPU do computador. E o que é a CPU do computador? Isso aí é a CPU. Isso aí, ó, é a CPU. Isso aí é o cérebro. Isso aí é o que daqui para frente vocês vão ouvir falar assim: o que é isso? Isso é um processador. Isso aí que processa as informações. Tá? Isso aí que é a parte mais importante que tem no computador. Eu tenho todas as partes do computador. Eu tenho todas as partes aqui no computador. Eu tenho placas, eu tenho tudo. Eu tenho monitor, eu tenho impressora. Mas eu não tenho esse quadradinho aí, ó. Eu não tenho nada. Esse quadradinho aí que é o inteligente. Ele fica embaixo desse ventilador aqui. Esse ventilador. Você não tem ele, você não tem nada. Em cima dele. Porque ele fica muito quente. Ele pensa muito, então esquenta. Então, se ele esquentar, eu tirar ele aqui, ó. Tirar ele aqui. Tira ele aqui, coloca na minha pele, ele entra na minha pele. Por isso que eu vejo lá. Se tiver o computador, é isso, esse ventilador. É porque esse ventilador, ele tem uma função de ventilar para baixo. Porque isso aqui é um cooler. O que significa cooler? Né? Cooler é para ele pega o calor desse processador e dissipa. Ele pega o calor, aí isso aqui esfria o cooler. Aí é o cooler que vai ter essa função de deixar, e mesmo com ele chega a 70 graus. 70 graus. Questão de 10 segundos. Chega a 70 graus. Se eu pegar esse processador e colocar a funda aqui no sol, tão quente que ele é. Então, se você tem todas as partes do seu computador, eu tenho aqui a placa, isso aqui é uma placa mãe. Eu tenho a placa mãe, eu tenho os outros componentes que nós vamos conhecer. Mas se você não tem essa parte aí que é o processador, você não tem nada. O processador é a parte inteligente, tá? E é o que nós estamos vendo ali, ó. É ele que define a velocidade do computador. Então, a Intel lançou o processador 386, que fazia 30 milhões de operações por segundo. E depois chegou o grande momento. Aí, o 486. Depois do 386 vem o 86. Aí, esse computador aí, eu fiz um consórcio e comprei um computador desse na época. Ficava toda alegre, porque, nossa, agora tem o Windows, tela colorida, agora eu vou mexer com o mouse, né? Agora dá para fazer desenho na tela, dá até para entrar na internet com 486. A gente demorava bastante tempo para entrar na internet. Depois de 5 horas a gente conseguia entrar, porque ficava a madrugada inteira, só dava para usar de madrugada, né? E aí a gente entrava. Então, esse é o 486. Aí, tá vendo que tem um 100 aqui, gente? Ó. Esse 100 significa o quê? Qual é a velocidade desse computador? 100. Quantas operações que ele faz, então, por segundo? Bom, o primeiro fazia 5, o segundo lá fazia 12, o outro fazia 30, esse aí faz 100. 100 milhões de operações por segundo. Uau! Então era assim, era... O que você tem na sua casa? Eu tenho 486. Era algo que poucas pessoas tinham. E aí, nós tivemos no mercado duas empresas principais que disputavam o mercado de desenvolvimento do processador. Então, tinha aqui a Advanced Micro Device e tinha a Intel. Tá vendo aqui, ó?
Advanced Micro Device. Eu vou chamar de AMD. Fazendo o quê? 486, né? E tem a Intel também fazendo o quê? 486. Só que você chegava para comprar um 486, falando, eu quero 486. Tá, o 486, ele custa R$ 2.000. Ah, então eu quero ele. Aí você ia lá e comprava o 486. Só que quando você chegava em casa, ele não era da Intel. Ele era da AMD. O da AMD não é igual ao da Intel. A Intel sempre está mais na frente. Esse daqui, ó, custa uns R$ 1.000 mais barato, porque é da AMD. Mas você comprar, chegava em casa, às vezes eu falava que, ó, você comprou um da marca inferior, mas era 486 também. Então, os vendedores, eu comprava gato por lebre. O que é importante você saber disso? Porque hoje também você pode ter essas observações quando você for comprar. Quando você for comprar o seu celular, quando você for comprar o seu computador, você observar é de qual computador e qual processador que está aí dentro. É da AMD? É da Intel? Tá? Então, o que nós estávamos esperando ali depois de 486? Vai vir o que agora, gente? Ó, era 286, 386, 486, agora vai vir qual? 586, exatamente. Então, agora vai vir o 586, né, Intel? A Intel estava levando prejuízo com isso. Então, a Intel falou, eu estou fora dessa briga suas aí. As pessoas compram o 486 pensando que está comprando o meu processador e está comprando os seus. Então, agora, eu vou patentear. Eu vou lançar agora um 586. Você vê que aqui ó, o 486 tem da Cyrix, tá vendo? Ó? Cyrix. Tem o 486 da Intel e tem o 486 da AMD. Vem 3 empresas? Agora eu vou lançar o 586, mas eu quero patentear essa ideia. A Intel foi lá e colocou um Rzinho aqui, ó, tá vendo esse R? Patenteou. Falar agora eu vou dar o nome de Pentium. Pentium. Então, quem fabrica Pentium? Só a Intel. E aí a AMD também foi lá e fez o K5. Aí ela parou também, ela saiu da linha do... Então, hoje no mercado, a Intel fabrica Pentium. Ah, então eu vou comprar um Pentium. Então você está comprando da Intel. Não tem mais. Eu quero um 486 da AMD ou 486. Você não confunde mais. Tá? Porque as outras não podem mais copiar a Intel. Copiou até o 486, né? 386, né? Agora já não pode mais. Então, essa briga de processadores, né, a AMD e a Intel, continua ainda. Mas a Intel, essa briga até é maiorzinha, né? Intel, né? Então, a Intel ainda está na frente de processadores. Então, qual o computador que eu vou comprar, gente? Qual é o notebook que eu vou comprar? Eu vou comprar um Acer, ou um Lenovo, ou um HP. Você pode ver que tem um adesivinho aqui, ó. Holograma. Escrito Intel Inside, tá vendo? Significando que, ó, dentro dele tem Intel. Ele é da Acer, ele é da Samsung, mas qual é o processador que está lá dentro? É da Intel. Então é isso que você vai observar. Quando você for comprar um notebook, ou quando alguém te perguntar, ó, você fez o curso básico, né? Então você sabe. Qual é o computador que eu vou... agora você já sabe. Se vierem me perguntar, eu vou falar, eu já sei quem vai informar para vocês. Então hoje, vocês já sabem dizer. Ó, não importa se é Samsung, não importa se é Acer, não importa, porque isso são acabamentos. Você tem que importar principal. O fator da velocidade principal é o cérebro, é o CPU que vai fazer quantos que ele está fazendo de processamento, tá? Então é necessário que você tenha esse conhecimento na hora que você for comprar um computador. Por exemplo, esse computador aqui, ó, AMD. Esse aqui tem um AMD dentro dele, um processador da AMD. Deixa de ser bom? Não. Deixa de ser ruim? É ruim? Não, é bom também. Mas a Intel, ela é uma guerra.
Né? Ah, me deu, então eu vou desenvolver um melhor também e tal. Eu, particularmente, prefiro a Intel. Tá? Aí a Intel lançou o Pentium, lançou o Dual Core, lançou o Core 2 Duo, depois lançou, hoje você vê mais no mercado aí, é o Core. Core i3, Core i5 e i7. A gente fala assim, 5, i6, i7. Hoje, o que você vai mais encontrar aí da Intel é o i7. Então, um notebook i3, quanto que tá? Ah, um notebook i3 é 2.000. Quanto que é um notebook i5? Ah, é 3.500. Quanto que é um notebook i7? 4.500, 5.000 reais. Ah, mas eu quero um processador, mas eu só vou digitar texto. Então, um Celeron da Intel. Aí você vai pagar R$ 1.500. Tá? Então, isso aí tem um diferenciado. Ó, esse é da AMD. É um Ryzen da AMD. Captou as informações? Ok? Ok? Bom, gente. é, ó, nós já demos aqui 1 hora. E aí nós vamos paralisar por hoje. Eu ia entrar na unidade de medida, mas aí a gente entra na próxima aula. Vamos ter mais um pouquinho de teoria, né? Na próxima aula a gente vai ter mais um pouquinho de teoria. Para talvez na terceira, talvez até na segunda aula aí a gente consiga entrar já na prática, tá? Mas eu não sei, eu não estou com muita pressa não, mas se tiver aí dando muito sono, deu sono? Se tiver dando muito sono, vocês me avisam, que aí eu falo, mando levantar, vamos esticar, bota uma musiquinha para nós dançar. Mas hoje, por enquanto, a gente fica com essas teorias, porque se eu passar mais, de repente, vocês viram aqui, vai até, pode, né? O cérebro da gente sempre está procurando formas de nos relaxar, né? Então, ficou alguma dúvida, gente? É? Tranquilo? Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos final o seguinte. Agradecer então, quinta-feira, porque a gente. Na quinta-feira, a aula seria a aula que ia ser avançada, né? Teve uma energia. E aí, a gente se encontra para bater mais um papo sobre informática, e provavelmente a gente consiga entrar na aula prática, que é menos. Nada sem sacrifício. Né? A gente, muito obrigado. Porque tem gente que vai perder essas duas aulas aí, mas fica também discutindo um pouco. Saber como está. Olha, eu fico preocupado, eu fico olhando as questões. Você está assim, ó. Na hora que está. Na hora que está. É porque quem está aqui tem que ficar fazendo essa leitura, né? Eu pergunto cedo, você tem que ficar cedo. Vai cedo, aí, não sei o que.
Esse ainda estava cheio. Eu vi ali, eu tinha algumas coisas que você isso. Às vezes eu passo. Talvez as sessões deveriam. Uma hora, eu acho que uma hora.